Um outro post que eu fiz foi sobre infraestrutura. O marco do saneamento, ele trouxe no artigo 53D a obrigatoriedade da execução de obras de infraestrutura para núcleos urbanos informais consolidados, já em regularização fundiária ou passíveis de regularização fundiária. Aí choveram questões assim, mas aqui na minha cidade eles não estão instalando energia, a gente já pediu, eles dizem que não tem. Mas como é que vai fazer? Veja, a primeira coisa, antes mesmo de trazer à baila aqui, de publicar essa questão do artigo 53, eu sempre recomendei e sempre utilizei nos meus processos, assim, eu faço o protocolo de regularização fundiária, eu faço o pedido de energia ou de infraestrutura para o município ou para a concessionária de direito, e aí a gente tem as respostas. Muitas vezes ela é sim, muitas vezes ela é não. O que é infraestrutura básica? Em regularização fundiária, a gente não fala só de regularização da propriedade registral, como muita gente equivocadamente entende. Ah, vocês estão distribuindo título à torta direito e ninguém está pensando na infraestrutura, na qualidade de vida, em habitações mais salubres, em qualidade de habitação, enfim. Até porque o município não tem dinheiro. Então, como que ele imagina isso aconteça? E com a regularização dos imóveis, ele possa ter uma maior arrecadação e aí ele consegue planejar fazer todo o seu planejamento urbano e previsão de verbas. Outra situação, quando você tem verbas como antigamente, algum tempo atrás você tinha a verba do PAC, do antigo PAC, verbas de infraestrutura federal, você constrói esses conjuntos habitacionais, mas ele está condicionado à regularização da titularidade. Tanto é que a gente vê muitos condomínios, conjuntos habitacionais de CDHU, que eles são feitos, são vendidos, as pessoas moram e não tem a individualização das matrículas. Tanto é que a própria Lei 13.465 estabelece a possibilidade de você regularizar conjuntos habitacionais, que se aplicam para conjuntos habitacionais CDHU e também para prédios, condomínio edilícios, feito por empreendedor particular, porque se trata de edificação, conjuntos habitacionais de condomínios edilícios. Então, voltando isso para a infraestrutura, a REURB trabalha a titularidade para que, tendo a regularidade do solo e da propriedade, venha também a infraestrutura. Se há um núcleo E, por exemplo, que você precisa de custear a infraestrutura, ou seja, núcleos E de população não baixa renda, assim classificadas, aquelas que tenham renda superior a 5 salários mínimos, são elas que vão custear as obras de infraestrutura. Então, se você considerar que você vai ter o seu parcelamento do solo regularizado, você vai poder usar esse imóvel como garantia de um empréstimo ou de financiamento, como alienação fiduciária, com garantia e ter condições de você custear a sua própria infraestrutura e a sua própria melhoria habitacional. Bem, isso é um ponto. Agora, quando a gente fala de núcleo S, que é população baixa renda, quem paga essa infraestrutura é o município. Mas, sendo o município ou sendo o particular, o que é infraestrutura básica para fins de regularização fundiária? Fornecimento de água potável, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, que é o nosso esgoto, obras de drenagem, iluminação pública, fornecimento de energia elétrica. Não necessariamente nessa ordem. Porque há obras de drenagem, porque muitas vezes você precisa dessa obra para você não ter enchente. Então, você faz a regularização fundiária e, retomando, porque comecei a falar isso, não é só dar título, você tem que ter um cronograma para a realização dessas obras. É tudo uma linha de conduta, gente, é um processo. Você identifica a área irregular, você faz um diagnóstico de área, que é ver o que é que essa área tem de irregular. É só o solo? Não, é o solo, a titularidade, não tem infraestrutura. Então, você faz um diagnóstico urbano, um diagnóstico de infraestrutura, que a gente chama de desconformidades, e você vai elencar lá. Essa área tem fornecimento de energia elétrica, mas ela não tem água potável. Ah, ela tem água potável, mas ela não tem esgotamento sanitário. Ah, ela tem fornecimento de energia, tem até internet lá, você tem o esgoto, mas você não tem drenagem. Então, você vai fazer essa listagem pelo seu diagnóstico. Esse diagnóstico é um dos documentos necessários ao projeto de regularização fundiária. E é por quê? Só porque é legal? Porque é bonitinho? Não, porque ele vai dar fundamento para que seja elaborado um projeto urbanístico
que, na verdade, você não vai desenhar como vai ser aquele encanamento ou aquela ligação de água e esgoto. Você vai desenhar um cronograma de obras. Olha, eu preciso dessas obras e elas serão feitas em tanto tempo e quem vai custear é X, ou município ou particular. Então, esse seu diagnóstico de desconformidades, que vai mostrar quais as irregularidades que ela tem em relação à infraestrutura, vai gerar depois o quê? Quais serão as obras necessárias, qual o cronograma para fazer essas obras e quem vai custear. Então, quando eu falo que a infraestrutura é essa linha. Então, quando se trata de regularização fundiária, a infraestrutura básica é fornecimento de energia, fornecimento de água potável, esgotamento sanitário, e aí você tem depois drenagem, asfalto, enfim. Bem, então eu tenho já definido o que é uma infraestrutura básica. Pois bem, fica aquele eterno jogo de empurra. Quem é que instala a infraestrutura básica de energia e de água? Ou é o próprio município, o poder público, e o mais comum é através das concessionárias. Concessionárias de energia, concessionárias de fornecimento de água. Aqui em São Paulo a gente tem Sabesp, a gente tem Energisa, a gente tem Bandeirantes, enfim, no Brasil afora. A gente tinha antigamente Eletropaulo, que eu nem sei se existe ainda, existe mais. Antigamente tinha Light, né, que era... Nem vou falar, que eu só vi isso em estudo, não é do meu tempo. Não é do meu tempo. Mas então, essas concessionárias, gente, elas não são a dona do negócio. Quando elas entram numa licitação ou a forma de contratação, que não vem ao caso agora, elas passam a fornecer um serviço que deveria ser público, mas que o poder público não tem como fornecer com qualidade, então ele passa por uma concessionária. Mesma coisa que educação. Educação é um dever do ente público, mas através das universidades, ele passa essa atividade para um particular. Tanto é que você vai tomar alguma atitude contra algum diretor de faculdade, é mandado de segurança, porque ele não é uma atividade pública, mas ele está no lugar de um serviço que o ente público deveria fornecer. Então, as concessionárias, a mesma coisa. Então, o que você faz? Você vai lá, você faz o seu pedido de ligação de energia, você tem o seu processo de REURB, que eu entendo até que mesmo a lei falando, em regularização fundiária ou passíveis de regularização fundiária, o passíveis fica mais aberto. Faz o protocolinho de REURB, seu processo certinho, tenha lá dentro dos parâmetros, junta essa cópia num requerimento formal para a companhia de energia, a concessionária ou o próprio município, dependendo de onde você está, como funciona aí no teu município, e faz seu pedido de ligação. Você fundamenta nesse artigo 53 do Marco do Saneamento, 53D, que é a infraestrutura essencial e obrigatório, está na Constituição Federal, a direito à moradia digna, infraestrutura faz parte da moradia digna, porque ninguém, muitas vezes, gente, o povo não quer nem o título, ele só quer energia. E, enfim, aí você faz esse pedido formalizado, fundamentado, com a cópia da documentação e espera o fornecimento. E a resposta tem que ser sim, porque se não for sim, ela está cometendo uma arbitrariedade. E para a arbitrariedade, você tem as ferramentas legais que você vai utilizar aí através das ferramentas legais judiciais. Mas veja, temos também que ser coerentes. A energia é tanto mais fácil, mas vamos pensar em água, fornecimento de água. Estou falando no âmbito de REURB. Muitas vezes você tem um núcleo urbano consolidado em área rural, que ela é 45 quilômetros da área urbana. Então, você vai ser absurdamente caro, nesse momento da regulação fundiária, você levar essa cana... não sou da área técnica, mas assim, você vai levar esses canos, 45 quilômetros, para fornecer para um núcleo de 10 chácaras. E vocês vão pagar. Gente, isso vai ficar impagável. E a gente tem que ser coerente, entender o motivo pelos quais aquela concessionária está negando isso. Você tem outras formas de abastecimento, como, por exemplo, poços artesianos, ou outro tipo de fornecimento de água, outro tipo de esgotamento sanitário ou de destinação desse resíduo sanitário, que são também benéficas ao meio ambiente, ou, de certa forma, falando que não são maléficas ao meio ambiente. Então, você tem que ter o teu pessoal técnico para te ajudar a entender como vai ser esse fornecimento de água, aliás, esse fornecimento de infraestrutura básica ou mínima, ou que obras você vai ter que fazer para tornar real aquela infraestrutura.
não apenas depender do que está ali, porque vai ser caríssimo, você não vai conseguir fazer. Então, o profissional de regularização fundiária, que é a equipe multidisciplinar, todo mundo na mesa conversando, vai ter que propor uma solução para aquele núcleo, que não é só esperar vir a ligação de água, por exemplo, que vai demorar muito. Porque nesse cronograma de obras o cara pode falar, daqui 15 anos eu levo. Então, qual é a alternativa, o plano B? Ah, então eu não vou conseguir regularizar? Vai, mas você vai ter que encontrar uma solução técnica adequada ao teu núcleo, que é diferente da energia, porque a energia, você vê até quando você vai em estradas, aqueles postos de energia no meio das matas, enfim, das serras, você fala, nossa, como que o cara instalou aquilo lá, né? Enfim, raciocinando de forma coerente, você consegue entender qual foi a negativa daquela concessionária. Não é porque eu não tem condições, então você vai ter que achar uma outra solução junto com o teu município, junto com a tua secretaria, tá? Agora, se simplesmente a desculpa for assim, eu não vou porque eu não tenho condições técnicas e tá lá num perímetro urbano dentro da cidade, a gente tem isso, gente, aqui na minha cidade, eu tenho avenidas importantes que ligam um bairro a outro, e dessas avenidas saem vielinhas, gente, não dá 10 metros do prédio para a instalação oficial e a concessionária não vai porque ali é área irregular. Então, quer dizer, não existe problema técnico para instalar ali, até porque o particular pode levar, uma empresa particular de colocar os postes lá, enfim, não sou técnica para fazer essa instalação, mas assim, isso acontece em cidades grandes. Às vezes eu tenho uma vila que não tem fornecimento de energia, que está a 10, 15, 20 metros do poste principal. O que faz a empresa? Bota lá todos os quadros de 15 casas daquela vila de frente para a avenida e você puxa a sua extensão. Isso é péssimo, porque você não tem aquela estabilidade necessária para tudo que a gente utiliza de energia, enfim. Você tem a garantia constitucional da infraestrutura em diversas leis. Então, essa garantia constitucional de ter a infraestrutura, ela é possível, dentro do processo de REURB, ser avaliada como você vai proceder. Então, não é porque simplesmente não pelo não. Vamos entender o não, e se realmente for uma intransigência, um problema técnico, um problema que é sanável, aí sim você tem os instrumentos jurídicos, as ferramentas legais e processos para poder fazer valer esse seu direito.